Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente, Helder de Araújo, aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel, dia 28 de junho. Hoje uma sexta-feira, dia de sol em São Paulo, por volta aí de 16, 17 graus. Hoje falaremos sobre as artérias expostas da América Latina. A expressão vem da obra famosa de Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, que todo estudante de ciências humanas já leu pelo menos uma vez na vida, que é uma obra importante, né? Vai ser um vídeo de comentários gerais, de fatos, analítico, com mais observações, né, sobre vários assuntos, tentando fazer uma costura de todos esses assuntos e apontando alguma luz no fim do túnel, né? Bolívia, os canais estão todos aí, girando em torno aí do Heartland da América Latina. Bolívia, tentativa de golpe de Estado na Bolívia. Dias depois que o presidente da Bolívia, o Luiz Arce, formalizou o desejo de integrar o país nos BRICS. Tratar-se-ia aí de um golpe preventivo falhado contra o esforço por situar a América do Sul no projeto de construção do mundo multipolar. Vamos ver o quanto é isso e o quanto não é isso, né? A tentativa de golpe na Bolívia, essa quartelada aí liderada por Juan José Zúñiga, fracassou. Pelo menos neste momento, esta é a realidade, né? O Juan José Zúñiga foi substituído aí pelo comandante José Wilson Sánchez. O presidente Luiz Arce resistiu à interferência aí, imperialista, unipolar, sobre os destinos do povo e do atual governo boliviano. O Arce, vamos dizer, segurou as pontas, né? E mesmo se houve uma tentativa de golpe explícita, uma operação que não durou mais do que 3 horas, ela foi desmantelada, né? Veja, existe um padrão de longa data de intervenção belicosa e subversiva dos Estados Unidos na América Latina. Vocês procurem aqui no canal um vídeo intitulado Escola das Américas, né? Que foi uma época aí de forte intervenção norte-americana, desenvolvimentista, veja bem, para conter a União Soviética, né, na sua influência no Ocidente. Então foi uma fase altamente desenvolvimentista, principalmente para o Brasil naquele período, né? Procure aí no canal Escola das Américas, né? Mas existe um padrão aí de longa data de intervenção aí imperialista dos Estados Unidos e dos interesses aí canadenses, ingleses, australianos, né, na América Latina, né? Porque a mineração é o foco, né? Principalmente a mineração, né? Incluindo aí várias maneiras de intervir, por exemplo, através de sanções econômicas, como eles fizeram de uma maneira assim draconiana na Venezuela, né? Campanhas de desinformação, nós estamos sujeitos aqui tremendamente à mídia globalista, né? Golpes militares assim a rodo, né? Para remover governos nacionalistas, governos soberanos, o uso de guerras híbridas, lawfares, como se fez no Brasil, com a Lava Jato, né? Para destruir empresas nacionais. A Bolívia é campeã de golpes de Estado. Talvez da América Latina, se é que não é do mundo, hein? Em 200 anos, a Bolívia teve 196 golpes de Estado. Isso dá um por ano, né? E o golpe fracassado aí na Bolívia, então agora vamos lançar a luz. É sinal de fraqueza dos Estados Unidos? Ou não? É sinal não de fraqueza dos Estados Unidos na região, mas do caráter e da resiliência do povo boliviano e de sua liderança. Sim, é um povo admirável, hein? Não nos esqueçamos de que o exército da Bolívia, veja bem, é treinado pelos Estados Unidos. Os oficiais principais, aí, o alto oficialato boliviano é formado lá nos Estados Unidos, pelo tio Sam. Quer dizer que quando ele volta para a Bolívia, ele já está com a mentalidade totalmente formada, né? Lá em West Point, lá nas academias militares norte-americanas. Então, um revés na Bolívia, né, do ponto de vista do imperialismo, não significa que os Estados Unidos não vão prosseguir aqui na América Latina a sua sanha pelos recursos minerais, vegetais, recursos hídricos, genéticos, biogenéticos, né, sobre os biomas, recursos tecnológicos, inclusive, né, da América Latina, né?
A sanha de recursos minerais não vai parar. Mas, vamos dizer assim, apresenta algumas falhas, né? Alguns vazamentos. Existe alguma ferrugem nas engrenagens do mundo unipolar, né? Por exemplo, pense em certos rincões aí. Pense no G2, né? China, Rússia. Partes significativas da Ásia, né? África. Quer dizer, os BRICS, né? A organização aí de cooperação de Xangai, o chamado mundo multinodal, multinodal, né? Multipolar, né? Mas veja bem, a capacidade do imperialismo em causar malefício nunca deve ser subestimada. Não sejamos ingênuos. A América Latina ela é muito controlada e pelas forças dos Estados Unidos, sob o Comando Sul. A generala Richardson, que agora ela parece que está 6 meses andando pela América Latina, né? Ela fala numa boa, o lítio que tem na América Latina é dos Estados Unidos. Ela fala isso abertamente. Nós queremos o lítio. Quer dizer, o jogo às claras, né? E o Milei entrega, né? O Milei entrega. Ele foi entregar o lítio lá a uma empresinha israelense, lá, Extralit. Por trás da empresa, Extralit, quem que está? A Halliburton, a gigante de petróleo e de gás. Né? A Halliburton, né? Cujo CEO foi ninguém menos do que Dick Cheney, que era vice-presidente dos Estados Unidos na época do Bush. Né? E quando eles invadiram o Iraque, por conta daquele forjado acidente lá de 11 de setembro, quem é que foi explorar lá as riquezas minerais do Iraque? A Halliburton. Né? Veja só, qual é o risco, pessoal? O risco da América Latina. Veja, esse é o ponto geopolítico que deve ser pensado e analisado nos canais especializados. Olha, uma milenização do Milei está em curso. Isso é uma milenização, pode infectar a América Latina. Ela vai ficar milenizada. O termo aí é do Alfredo Jalife, né? Que é um professor de geopolítica de nível de pós-graduação, né? É um perigo, pessoal. Comediantes podem ser muito perigosos. Veja o caso do Zelensky, hein? Os Estados Unidos é um leão ferido. Um leão ferido é muito perigoso, prestem atenção. Eles vão retomar a doutrina Monroe. A América para os americanos, quer dizer, para os norte-americanos, né? Principalmente os americanos lá dos Estados Unidos, né? O que está em curso aí? Uma neo-monroinização, né? Neo-Monroe aí. Acho que é isso mesmo, hein? Agora veja bem, preste atenção. Você não trava uma guerra que você não pode vencer. Veja, aqui no canal nós temos falado abertamente, nos expondo aqui, que o Ocidente não vence a Rússia lá na Ucrânia. Que de fato não está vencendo. Está perpetrando aí algumas ações terroristas agora, mas está vencendo. No principal ele está perdendo, o Ocidente está perdendo no principal. Quer dizer, o russo sabe que ele não vai travar uma guerra que ele não pode vencer. Você se estafa, né? Você vai entrar numa guerra que você não pode vencer, você se abala. Cada país tem o seu próprio ritmo. É preciso saber sobreviver no grande jogo, sem se tornar um Milei aí, né? Entregar tudo, né? De mão beijada. Na Ucrânia está perdido para os Estados Unidos, é o que eu acho. Tá? Agora pense, a América Latina está muito longe da Rússia, ela está muito longe da China. Sim, tem Venezuela, tem Nicarágua, tem Cuba, né? Pro lado do G2 aí. Mas o jogo é muito pesado. Geopolítica é um jogo de gigantes. E os pequenos têm de ir com muita calma. O mundo multipolar não é algo fácil. Veja, o leão já se comporta como um leão ferido. Veja, voltando à questão da Bolívia, olha, o que teve na Bolívia foi uma tentativa local, né? Mas por trás dessa tentativa local de subversão do poder, por um indivíduo que é simpático à causa imperialista estadunidense, tem toda uma nuance, né? Uma carga aí de ação imperialista por trás, né? O que está por trás? Veja, a generala está explícito. É preciso prestar atenção no que as autoridades falam, no que elas dizem.
pessoas que falam abertamente. É preciso considerar o que essas pessoas falam, né? Por exemplo, o Vladimir Putin, tudo que ele fala, ele não fala no que ele não vai fazer, ele não fala o que ele vai fazer, ele faz. E ele fala, e se ele falar é porque ele vai fazer. Quer dizer, você tem que confiar numa pessoa que tem esse grau de franqueza e de capacidade de controlar a sua fala. Agora, aqui você tem pessoas aí falando o tempo todo, aí o Klaus Schwab, o Joe Biden, a generala Richardson, enfim, tem uma quantidade de pessoas, o Jake Sullivan, o Blinken, o Lloyd Austin, a Vitória Nuland. É preciso prestar atenção nas entrevistas dessas pessoas. É preciso prestar atenção nas manchetes da grande mídia. Bloomberg, New York Times, Washington Post, BBC, etc., né? Veja, existe um triângulo do lítio. Triângulo do lítio, aqui na América Latina, né? 85% da produção mundial está nesse triângulo. Veja, o lítio é uma coisa assim, ele é mais valioso do que o ouro hoje. Então veja só, eles já têm a Argentina e o Chile, que já está do lado deles, né? O neoliberalismo tomou ali, né? Lhes faltava a Bolívia para completar o triângulo. Dessa vez, nesse momento, eles não conseguiram, né? Nesse momento eles não conseguiram. Para se ter uma ideia da importância do lítio, dos recursos minerais, pessoal, a guerra da Ucrânia é uma guerra pelo lítio. Na geoeconomia, é travada um tanto por causa do lítio. Claro que não é só por causa do lítio a guerra da Ucrânia, né? Tem lá o Chernozem, a terra negra, a mais fértil do mundo. Aliás, a Ucrânia é um paraíso mineral. Ela é um paraíso agrícola porque ela tem as terras mais férteis do mundo, ela tem lítio, né? Olha só, pessoal, o Brasil tem 10% do ferro que tem no mundo, na crosta terrestre, 10% está no Brasil. A Ucrânia tem 20% do mineral aí, do minério mais usado do mundo, mais empregado do mundo, que é o ferro. 20%, ela é a maior produtora mundial, tem as maiores reservas de ferro do mundo. Se aquilo não é um paraíso mineral e agrícola, nada é, né? O mundo é muito complexo, ele é mais complexo do que se imagina, ele é repleto de nuances. Você pode falar tanto nuances como nuances, né? É muito mais complexo e repleto de nuances do que se pode imaginar, né? Muito, muito complexo. A geopolítica, ela não é uma ciência exata. Então quem anda na dicotomia aí capitalismo-comunismo vive na mais crassa ignorância, né? No mundo não é isso. Não é assim que a coisa funciona, né? Aliás, não é na base da ideologia que o mundo funciona. Claro que a ideologia tem um peso muito grande, né? Veja, vamos pensar o seguinte, vamos pensar nos países do mundo, nas nações. Veja, tem 196 nações ali com representação na ONU, não é verdade? Pessoal, 3 coisas são necessárias para um país se dar bem. 3. 3. Riquezas em seu solo, população grande e educação. Se tiver essas 3 coisas, ninguém segura esse país, nem o imperialismo, nem o globalismo, nada. O país vai para frente, o país cresce, o país se desenvolve, o país enriquece, o país se torna dono de sua própria história. O seu povo se torna soberano. Veja o caso do Vietnã. Ele tem as 3 coisas: riquezas em seu solo, população relativamente grande e educação. É incrível o seu desenvolvimento. Veja, é um país que, dado o seu histórico, ele não tem problemas em peitar o imperialismo, o Vietnã. Os Estados Unidos têm pruridos com relação ao Vietnã, né? Ele é delicado, ele é cuidadoso, né? Porque ele já foi chamuscado ali, né? Veja, a China tem essas 3 coisas. A China tirou 800 milhões de seres humanos da pobreza. Ninguém jamais fez nada igual, nada parecido, né? Veja, a muitos países lhes falta um desses 3 itens. E outros países, por exemplo, o eixo da mineração aí, das grandes corporações, aí, dos Halliburtons da vida, né? O eixo da mineração é canadense, inglês e australiano, né? Eles vivem de impedir os países a terem até mesmo um desses, hein? Por exemplo, o Canadá
O Canadá vive de vampirizar países da América Latina e da África. Ele tem algumas das maiores empresas de mineração, né? Eles sempre conseguem promover golpes para dividir, para fraturar, criar guerrilhas, né? Veja, por exemplo, a luta pelo nióbio no Congo, né? É uma coisa terrível. Ruanda, o exército da Ruanda está cercando ali as minas do coltan, né? O coltan, que é uma riqueza extremamente necessitada aí dos carros elétricos, das baterias dos celulares, né? Que é usado aí na indústria armamentista, é usado nos eletrodomésticos, enfim, o uso do sistema de baterias de lítio. Isso aí é claro que existe uma guerra geoeconômica por trás disso, sempre existiu, né? Agora, veja só, essa conversa de extremo-direita, extremo-esquerda, centro-direita, centro-esquerda, isso não faz mais sentido, não serve mais, esse jargão, né? Você vai dizer, você pode, assim, sob um certo aspecto, dizer, olha, a direita lá na Bolívia, ela não conseguiu dar um golpe, ou a esquerda venceu momentaneamente, né? Sabe, mas assim, essa coisa ela é muito dúbia, porque você vai ter de tudo hoje em dia, todo tipo de situação onde essa ideologia ela não dá mais para ser usada, ela já se tornou confusa. Vocês querem um exemplo? Na Europa, quem está ganhando não é extrema ou direita que está ganhando na Europa, são os partidos que são contra a guerra, que são anti-guerra. Os partidos pró-guerra estão levando sova lá na Europa. Tá, isso aí é um dado objetivo. Olha, esses partidos, se você pensar aí, como um todo, né, como uma tendência, né, dentro de um escopo, né, os partidos que estão contra a guerra da Ucrânia, que estão contra a guerra de Israel na Palestina, né, esses partidos estão crescendo. Você pode dizer, esses partidos são de direita, ou de extrema ou direita. É complicado analisar com esses jargões aí, capitalismo, comunismo, isso aí não faz mais sentido, tá? Bom, continuando aí, ainda a trazer detalhes aí da Bolívia. Veja, o general Zúñiga liderou uma tomada da Praça Murillo. Durou 3 horas. Foi instado a retirar suas tropas e a respeitar as leis do país. Zúñiga alimenta rancor em relação ao antigo presidente Evo Morales, que foi presidente várias vezes da Bolívia. Aliás, o Evo Morales ele tem um passado incrível de luta pela causa indígena do seu país. É o homem mais popular da Bolívia. Na ocasião que ele sofreu um golpe lá de Estado, ele foi se abrigar, se asilar lá no México, com a ajuda lá do López Obrador, né? Pode ser que ele volte, o Evo, né? Nos últimos anos aí, países como Bolívia, Venezuela, Nicarágua, né, resistem a intervenções patrocinadas pelo Deep State imperialista, né? Cuba, né? Outros países, por exemplo, Argentina e Chile, já se entregaram totalmente aí aos interesses particulares das corporações anglo-canadense americanas, né? No caso da Argentina, é até uma coisa, como eu disse, cômica, mas toma cuidado com os comediantes, né? A luta pela soberania é o mote atual. Não é a luta da direita contra a esquerda e da esquerda contra a direita, né? É a luta pela soberania. Esse é o Zeitgeist, é o espírito da nossa época. A luta pela soberania desafia as práticas e as narrativas imperialistas. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre os Estados Unidos, né? Veja, esse episódio na Bolívia, segunda parte do vídeo, hein, é muito mais importante do que o que se imagina, né? Agora, então, vamos lá. Teve o comício lá do Trump, o debate entre Trump e Joe Biden, né? Com a provável vitória de Trump, que é um independente, que é um nacionalista, que é um Make America Great Again, que é um America First. Ele também é um tipo de neocon, né? De neocon nacionalista, né? Nos Estados Unidos, né? Haverá um aumento generalizado de intervenções e golpes aqui na América Latina. Nós estamos em vias de ter uma nova Monroe aqui, uma neo-Monroe, e uma milenização da América Latina. O Trump vem com tudo aí, para fazer valer os interesses geopolíticos dos Estados Unidos por aqui. E muitos quinta-colunas aqui vão celebrar isso daí, muitos mileizistas, muitos entreguistas.
o pessoal os grandes banqueiros vão gostar muito, né? Aí o pessoal dos neoliberais, né? Alguns quinta colunas já estão implantados na América Latina, né? Isso facilita muito as intenções yankees aí, que é se apossar ao máximo das fontes de lítio, grafeno, coltan, cobalto, o nióbio, as terras raras. Quer dizer, hoje em dia não é mais assim petróleo, gás e ouro, né? Não, você tem aí minerais absolutamente estratégicos para alta tecnologia, né? Isso para não mencionar a imensa riqueza biogenética da Amazônia, né? Inclusive já vai adiantada aí a conversa de privatizar o setor hídrico e elétrico para os galãs americanos, aí como o Bill Gates, o Elon Musk, né? Veja, o Elon Musk precisa de lítio, né? Ele é quem mais precisa, ele é quem mais faz pressão lá, né? Para derrubar o governo da Bolívia. Muitos desavisados acham que ele é um grande cara, um anjinho barroco, é um salvador da pátria, está muito interessado na nossa liberdade, né? Está interessado mais do que tudo nos próprios interesses, e que são os mesmos interesses do Deep State americano, né? Para os interesses do BlackRock, vamos dizer assim, das corporações, né? Para colocar um pingo no i aí. Veja, foi a primeira vez na história dos Estados Unidos que somente 2 candidatos estavam na disputa, somente 2. E o que é que não se sabe? Veja, agora eu vou entrar num campo aqui mais velado, tá? Veja, os netos e as netas, tanto de Bill Clinton como de Donald Trump, são casadas com sionistas. Você acha que isso não faz diferença? As relações de parentesco aí, as linhagens sanguíneas. Tem até um autor aí que publicou aí as linhagens sanguíneas dos presidentes dos Estados Unidos e mostrou as relações que existem entre a monarquia britânica e as várias monarquias, aliás, e os presidentes dos Estados Unidos, né, e as famílias americanas. A ligação entre linhagens, entre famílias. Veja, eu não estou dizendo que... Eu não acho que sionista é um judeu. Embora muitos judeus sejam sionistas, muitos judeus não são sionistas, né? A gente criticou várias vezes aqui o sionismo, por ser uma doutrina messiânica, geopolítica, né? Veja, o indivíduo que se declara sionista, ele tem uma corda amarrada no pescoço desde o Deep State, ele está dentro do Deep State, né? Então qual a diferença entre o Clinton, o Obama e o Trump? Veja, o Trump ele é desbocado, né? Ele fala o que ele pensa, né? E ele acredita num Estados Unidos que já existiu, né? Que já dominou aí 90% do dinheiro do mundo, né? Que mantinha um domínio assim absurdo, né, sobre os recursos minerais do mundo, que fazia golpes de Estado como quem vai na praia, né, com uma enorme facilidade para dominar o mundo, né. Mas não vai mudar muito, a política americana não vai mudar muito com o Trump reeleito. Talvez faça diferença, alguma diferença certamente vai fazer. Por exemplo, lá na Ucrânia, o que por si só já seria incrível. Mas e em Gaza, faria diferença? Eu duvido. Ou melhor, eu não duvido que o genocídio pode até piorar. Pode até escalar a guerra contra o Irã, né? Veja, o Trump ele foi pior contra o Irã, né? E tem Taiwan, né? Trump se dá melhor com o Putin do que com o mandarim, hein? Xi. Tá. Quem é que acabou com o Qasem Soleimani? Foi o Trump, né? Veja, agora olha só, pessoal. Agora eu vou encerrar o assunto do vídeo, vamos para a terceira parte do vídeo, né? Amanhã eu vou fazer um vídeo assim, que vai ser a própria conspiração em ação, né? Eu vou falar como foi criado o Covid, desde quando eles estão gestando isso e quais são as consequências desse catalisador, né, de engenharia social, né? Eu vou entrar nesse assunto amanhã, mas veja só, olha, muitos periódicos lá de Israel, veja, um agente lá da Mossad, né, ele falou para o Netanyahu, em off, que o único objetivo da guerra de Israel em curso é a guerra contra o Irã. Eu vou abordar essa questão, porque, por incrível que pareça, isso está relacionado com o Covid, com a guerra da Ucrânia. E o objetivo, então, é fazer uma guerra no Oriente Médio. Por isso que o Trump, que é um sionista, ele matou o principal general iraniano, o líder do Al-Quds, aí o Qasem Soleimani.
Veja, quando eu digo que ele é um sionista, talvez ele não seja de uma forma explícita, tá? Mas ele tem ligações estreitas, né, com Israel. Bom, encerramos o vídeo aqui falando do Assange, Július. O Július meteu a mão na cumbuca da alta elite. Desclassificou ele mesmo no Wikileaks lá, documentos classificados, que ele tomou a liberdade de ele, que não tem autoridade para isso, desclassificar movimentos que são classificados, que são secretos, são top secrets. Mas o Július, olha só, eu vou abordar aqui a coisa sob um ângulo que eu não vi ninguém ainda abordar, veja. Ele poderia ter negociado com a CIA, né? Talvez ele sofresse alguma restrição, algum cancelamento, né? E sairia chamuscado aí da história, mas ficaria livre. Por que o Assange caiu mesmo? Claro, caiu por causa da desclassificação dos documentos. Mas veja, ele caiu mesmo, ele ficou refém do sistema judicial, né, da elite, porque ele sofreu uma extorsão do Deep State. O Júlio sofreu uma extorsão. Usaram duas primas, duas chicas, como se diz. O Júlio ficou refém da elite. Assistam ao filme do Tom Cruise, A Firma. Está tudo lá, né? A ilha do Epstein. Eu já fiz um vídeo sobre isso daí, hein? Ela existe para enredar quem levanta muito a crista, né? Ou quem revela aí a maracutaia mais pesada da elite. O risco da pessoa dançar é muito alto. Caiu nessa trampa aí, na trampa de repente você acorda de aquele filme O Poderoso Chefão também, né? O Senador. Quem assistir esse filme, vocês têm que assistir esses três filmes aí, hein? O Poderoso Chefão. O senador foi tentar extorquir o Michael Corleone. O que aconteceu? Num belo dia, ele está lá numa das boates da máfia, né? Ele acorda de manhã com uma tica do lado dele, né? Que tinha matado durante a noite, né? Ele não lembrava de nada, né? Acabou, é refém. É refém da máfia, né? Se é refém, não pode se expor, né? Tem que obedecer. E o Júlio não obedeceu. O que o Assange divulgou já era 10 vezes suficiente para o Deep State querer o seu escalpo. Mas ele já estava encrencado aí no negócio das ticas, na trampa onde ele caiu, né? O advogado do Assange ele só conseguiu administrar os danos para que não ficasse ainda pior. E ele ficou 5 anos lá, né? Na verdade, ele ficou 11 anos preso. E agora tem gente criticando ele porque ele fez um acordo. Pessoal, se fosse comigo, eu que não sou nada na fila do pão, né? Guardadas as devidas proporções aí, eu também assinaria a confissão de culpado. Você não assinaria? Ficar numa cela 2x3 durante 23 horas por dia? Não. Primeiro vamos conquistar a liberdade, certo? Depois vamos ver o que fazer, né? E eles tentam fazer a mesma coisa com o Trump lá nos Estados Unidos. No caso do Trump, a senhorita do Trump, né? Parece que ele andou lá pela ilha também, do Epstein, né? Só que com o Trump é mais difícil de agarrar, de colocar as cordinhas do Deep State sionista nele, né? Quer dizer, é mais difícil por um lado e por outro lado também ele também tem um pezinho, né? Os americanos vão querer que o presidente do America First governe desde a prisão. É isso? Pois ele vai governar da prisão, americano, se é isso que vocês querem, né? Vai ficar engraçado, porque o sistema, ele usa os famosos 3 poderes aí do Montesquieu, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, para criar todo tipo de divisão, para criar todo tipo de encrenca, todo tipo de brigaiada, de imobilismo, né? Enfim, de polarização. O sistema já está montado para criar polarização, para criar confusão, né? Para impedir um país de ter coesão social, coesão política. E para piorar, você ainda tem uma estrutura em cima disso, que são as ideologias, né? Quer dizer, o próprio sistema judiciário, executivo e legislativo, ele está sob a ação de uma ideologia, uma não, várias ideologias, né? Uma coleção, aí, um rol interminável de ideologias, né? Que acaba... você ainda tem uma superestrutura por cima disso, que é milenar, né? Que é milenar, que são as religiões. Isso tem um peso absurdo. E no fim das contas, tudo é narrativa, tudo é propaganda.
Bom, amanhã eu vou desvendar toda a trama mais conhecida como Covid, hein? Não percam. Bom, o nosso vídeo aqui ficou com 29 minutos, 30 minutos, né? Mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão, livre comunicação. Eu agradeço aí, os comentários estão excelentes. Aliás, o nível dos nossos seguidores, ouso dizer, sem falsa modéstia, estão entre os melhores seguidores de canal de geopolítica, de análise da internet brasileira. E não é só brasileira, hein? Temos seguidores em Portugal, Guiné-Bissau, Moçambique, a gente tem seguidores na Europa, nos Estados Unidos. E o canal começou outro dia, né? E os textos do canal são todos eles elaborados aqui por mim mesmo, vocês encontram aí no blog Helder Araújo. Veja, hoje eu usei algumas fontes aí, principalmente do Alfredo Jalize, Elis Rota, coisas que eu tiro de outros canais. Eu tiro assim, eu utilizo aquela informação. Veja, se eu pegar uma manchete da Folha de São Paulo, não, tudo bem, da Folha, mas se eu pegar uma manchete do Daniel Stullen, eu não estou dando os devidos créditos a quem de direito o merece, né? Mas a gente trabalha com textos, a gente trabalha com fontes, né? Geralmente de mídia alternativa, mas tem uma vasta bibliografia aí, também acadêmica, também científica, também bibliográfica, né? Então é isso daí, pessoal. Então, muito obrigado aí. Tragam seguidores para o canal, torne-se membro do canal, né? Faz um comentário, aciona o sininho aí para o YouTube, tem que saber que você esteve aqui, hein? Ok? É isso daí, pessoal. Então, até a próxima e fiquem com Deus.